Olá, muito boa tarde. O Papa Francisco apresentou o programa do seu pontificado através de um documento intitulado A Alegria do Evangelho. Uma exortação para todos os cristãos que será hoje analisada no programa Eclésia por Dom Nuno Brás, Bispo Auxiliar de Lisboa. Sr. Nuno, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Estamos aqui diante de um documento, de facto, que traz novidade à doutrina da Igreja, não acredito que traga. Exatamente, era isso que eu ia dizer. A doutrina não traz propriamente grandes novidades, é essencialmente um documento pastoral. Não é? Creio mesmo que podemos dizer que este Papa não terá como objetivo fazer qualquer progresso, qualquer progresso doutrinal ou qualquer desenvolvimento doutrinal, melhor dizendo, em relação aos seus antecessores. Creio mesmo que ele assume tudo aquilo que são as reflexões doutrinais e as posições doutrinais dos seus antecessores. Aquilo que é a grande novidade deste Papa é o seu estilo pastoral. Não é? E é este estilo pastoral do Papa Francisco que nós encontramos aqui muito claro nesta exortação apostólica. Passa também para a linguagem, até para as palavras que ele utiliza para desinstalar, para desafiar. Sim, é muito estranho vermos num documento do Papa, sei lá, os católicos cinzentos, uma igreja acidentada e ferida, portanto, expressões, digamos, que são da linguagem comum, da linguagem cotidiana, da linguagem coloquial, mas não propriamente da linguagem, digamos, mais solene de um documento pontifício. Isso é uma das novidades. E dessa forma o Papa consegue uma maior comunicação daquilo que pretende? Por esse estilo mais próximo de consegue, comunicar? Pelo menos, vamos lá ver, muitos dos documentos dos anteriores Papas e muitos dos documentos mais solenes, digamos, da hierarquia da Igreja, eram olhados por muitos católicos, por muitos cristãos, como incompreensíveis ou como dificilmente compreensíveis. Portanto, era sempre necessário descodificar, era sempre necessário trocar por miúdos, não é? Neste caso, apesar da extensão do documento, temos um documento que é acessível a qualquer pessoa e, portanto, que não usa termos técnicos da teologia, que não usa uma linguagem às vezes hermética, que eram sempre os documentos, ou pelo menos estávamos habituados aos documentos pontifícios, uma linguagem de facto muito técnica, muito doutrinal. Não é isso que acontece aqui. Trata-se quase de um colóquio em que o Santo Padre imagina o outro católico cotidiano que está ali diante dele e com quem ele está a falar. E conseguimos encontrar aqui parágrafos inteiros que o Papa já os improvisou em discursos passados. Exatamente. Não é? Portanto, às vezes quase que dá a sensação que o Papa, ao longo destes meses, foi preparando esta exortação apostólica. Expressões, sei lá, o pastor com o cheiro das ovelhas, as periferias, toda aquela questão económica, portanto, é mais grave, mata, não é? Da economia que mata é mais grave o descer um ponto nas bolsas do que a morte de uma pessoa, enfim, tudo isso, e que agora encontramos aqui, portanto, digamos, compilado e com sentido e com uma síntese. Não é? Diz essa reunião neste documento, de todas essas ideias, diz da autenticidade deste Papa e afirma-se por essa via um programa de pontificados. Temos aqui um programa de pontificado? Temos aqui um programa de pontificado e creio que o programa de pontificado é, antes de mais nada, a evangelização e a alegria da evangelização, que nós vemos personificado no modo como o próprio Papa está. Desde o Rio de Janeiro, desde as audiências de quarta-feira,
todos os minutos que ele gasta ou que ele, enfim, emprega no encontro com as pessoas, na saudação das pessoas, a alegria que transborda, enfim, de um homem com 70 e tal anos, não é? Portanto, que poderíamos dizer está cansado, que se pode reservar, e podia, teoricamente poderia, e na prática poderia. Trata-se de facto de uma alegria transbordante. E, portanto, é um novo estilo, o estilo do Papa, o estilo com que o Papa está, creio que o encontramos precisamente aqui nesta exortação apostólica. Apresentemos as ideias essenciais deste documento. Desde logo, e como há pouco referiu o Sr. Nuno Brás, esse imperativo da evangelização, de toda a Igreja ser missionária. É a afirmação que percorre todo o texto. Sim, eu creio que há mesmo uma frase que o resume no número 49, quando o Papa diz: prefiro uma Igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, a uma Igreja doente por estar fechada na comodidade e se agarrar às próprias seguranças. Quer dizer, creio que aqui que está concentrado o documento nas suas... aquilo que é o núcleo central do documento. Ou seja, o Papa prefere uma Igreja que corre o risco de ficar ferida, que corre o risco de ser acusada, que corre o risco tudo isso, enfim, de se confrontar com aquilo que é a modernidade, a uma Igreja que está fechada e que está amarela e portanto, sem cor, não é? Assim, por estar fechada com medo de sair para fora. Isso, e o Papa desafia a que tudo isso se faça com alegria. Desafia a Igreja a sair, a ir. É um imperativo que o repete. Creio que é importante uma alegria que não... é importante perceber que se trata da alegria do Evangelho. E o Papa diz-lo várias vezes. Não se trata de uma alegria que vem simplesmente de nós, trata-se da alegria daquele que encontrou Jesus Cristo. Aquele que encontrou Jesus Cristo, aquele que percebe o amor de Deus, esse não pode deixar de, com alegria, anunciar o Evangelho, de sair para fora e de dizer esta realidade boa, esta realidade da salvação que encontrou. Que desafio é colocado à Igreja a pensar, por exemplo, numa diocese como Lisboa ou noutra qualquer do nosso Portugal, uma afirmação como esta que o Papa faz, sair da própria comunidade, ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho? Eu creio que, em primeiro lugar, é um desafio muito concreto e muito, até quase diria, físico, não é? Trata-se, de facto, de sair. Não é? Abandonar os templos, abandonar, enfim, para que seja possível essa saída, não é? Exatamente, portanto, não estar à espera, no fundo, não estar à espera que as pessoas venham à Igreja para fazer um bom acolhimento e para depois acontecer o anúncio do Evangelho, mas haver efetivamente o anúncio do Evangelho nas praças, nas ruas, porta a porta. Vamos lá ver. E o Papa diz: todos somos evangelizadores. E este é um dos grandes acentos, não é? Portanto, a tarefa da evangelização não é uma tarefa simplesmente para as ordens religiosas, não é uma tarefa simplesmente para os sacerdotes, é uma tarefa para toda a Igreja, para todo o povo cristão, e, portanto, todo o povo cristão não pode deixar de se sentir empenhado nesta tarefa missionária. O Papa afirma também que, diante da tristeza que as graves dificuldades, como diz, que existem e que muitas pessoas têm de suportar, a tristeza que existe possa ser contrabalançada com um despertar firme na fé, uma secreta mas firme confiança. É um falar à crise que existe na atualidade? Sim, a partir de outras categorias, de outro paradigma de vida. O Papa tem esta concepção. Evangelizar não é nunca simplesmente uma realidade espiritual. Evangelizar é sempre olhar o outro, na sua realidade. E essa realidade
é a pobreza espiritual, mas é também a pobreza material. São aquelas realidades que Cristo vive hoje, não é? Onde Cristo está, onde Cristo quer estar, e que precisam urgentemente de Cristo. Daí que o Papa não deixa nunca de sublinhar esta dimensão social do Evangelho, e por isso mesmo depois todas as consequências económicas que a evangelização não pode deixar de ter. Ele denuncia isso, seja quando fala do contexto em que a evangelização acontece, não é? E aí é muito interessante, porque se trata de um contexto eclesial, mas trata-se também de um contexto, digamos, mais global, um contexto de uma economia globalizada, não é? E neste sentido é um grito de alerta também a esta realidade económica que nós estamos a viver. Neste sentido, sim, a crise está muito presente, e fala depois também na transformação, não é? No capítulo em que ele mostra como a evangelização tem consequências e, portanto, não pode deixar de transformar este mundo, também o económico. Não é? E a partir do capítulo 4, o Papa fala de toda essa dimensão social da evangelização, onde está essa frase muito repetida, muito sublinhada, enfim, por toda a opinião pública da Igreja e sem ser da Igreja Católica, de que esta economia mata. E uma afirmação contra a exclusão, não é? Contra a exclusão que o Papa faz. Perguntava assim mesmo diretamente o que é que o Evangelho tem a ver com isto, não é? Não, se a economia mata, o Evangelho tem a ver com isso, não é? Porque o Evangelho é vida, não é? É anúncio de vida e aliás, o Papa faz mesmo essa relação com outras realidades que matam, não é? Claro. E, portanto, isso significa um alerta não apenas para os católicos que tomam a sério esta dimensão da evangelização. Creio que significa também um alerta muito grande para a própria organização económica, não é? Neste sentido, o Papa não diz nenhuma novidade, não é? Dilo com uma veemência e com, digamos, com as palavras todas, não é? Assim, claramente. E é importante que o mundo económico perceba isso, que há um modo também do próprio mundo económico se autodestruir, e este caminho que o mundo económico tem estado a percorrer é claramente não apenas uma autodestruição de si próprio, como uma autodestruição das próprias pessoas, não é? A quem a economia deveria servir, e, portanto, as pessoas, a pessoa humana que é ignorada por uma economia abstrata e sem rosto. Não é? Esta economia sem rosto, não se sabe bem, fala-se do mercado, mas quem é o mercado? Não é? Quer dizer, os mercados, os céus mercados que põem e dispõem, mas que depois nunca se sabe muito bem quem são. Portanto, quase parece que temos um Big Brother a pairar sobre o mundo, sem sabermos quem ele é, e de que todos somos servos. Ora, deve ser precisamente o contrário. O dinheiro, a economia, não podem deixar de ser, o Papa vai mesmo à raiz, trata-se de cuidar da casa comum. Não é? Trata-se de cuidar da casa comum. E a casa comum é a casa das pessoas e das pessoas muito concretas. Não é? E este recusar ver a pessoa concreta, creio que é um grande grito que o Papa lança. O Papa, sem dúvida, que se dirige a quem define as economias, a quem as estuda e a quem as concretiza também nos dias de hoje, mas acredito que estas sejam palavras também dirigidas à Igreja Católica, aos cristãos. A que mudança de cultura, a que mudança de paradigma está o Papa a apelar? Vamos ser francos. A doutrina social da Igreja é um edifício magnífico, não é? Que decorre do Evangelho, mas muitas vezes é olhado como um edifício utópico, não é? Ou seja, sim, trata-se de doutrina muito boa, muito bonita, mas impraticável, não é? Ora,
aquilo que o Papa convida é a agarrar na doutrina social da Igreja e mostrar que ela é possível pô-la em prática, não é? E, portanto, no fundo o Papa convida a todos a olhar para a doutrina social da Igreja como uma realidade que é praticável e que não só é praticável como tem como consequência uma sociedade mais feliz e uma sociedade onde todos podem ser pessoa. Uhum. É neste capítulo da evangelização, da dimensão social da evangelização, o Papa fala também do diálogo, da intervenção que é necessário fazer nesse diálogo entre a fé, a razão, as ciências. Que desafios isto pode colocar a cada um de nós, ao fim de contas? O diálogo foi um tema central no pontificado do Papa Paulo VI. O diálogo foi um tema central no pontificado do Papa João Paulo II. O diálogo foi um tema central no pontificado do Papa Bento XVI, não é? Portanto, assim, é importante que se diga, ou seja, não se trata de uma inovação, não é? Trata-se de um reforçar, trata-se de de um chamar a atenção para este facto. Muitas vezes este diálogo é mais... Tem existido mais no sentido de uma Igreja que diz aquilo que pensa e uma sociedade que não escuta aquilo que a Igreja diz. Vamos lá ver, há um certo preconceito. É entre as duas partes. É a Igreja que diz não vamos ligar, não é? Portanto, deixa de ser diálogo, não é? E por outro lado, a própria Igreja que muitas vezes diz, bom, é a sociedade, nós temos a nossa teoria, nós temos o nosso pensamento, não vamos ligar. O diálogo tem que ser efetivo. Não é? O ir às periferias pode encontrar aí também em concretização muito específica, não é? Sim, o ir às periferias, porque essas também são periferias, não é? As periferias muitas vezes são olhadas simplesmente como os bairros de lata ou as periferias das grandes cidades. Eu creio que o Papa fala sobretudo das periferias do ser humano, que inclui todas essas realidades, inclui a realidade da pobreza, mas inclui depois também a realidade de gente que vive por viver, a realidade de gente que vive sem fé, a realidade de gente que acha que fé e razão se opõem. Tudo isso, no fundo, são periferias também. Não é? E o Santo Padre não deixa de chamar a atenção para isso. Saltando para o início desta exortação apostólica, onde o Papa faz talvez o diagnóstico a partir do qual depois apresenta todas as propostas, no número 2 o Papa fala de uma tristeza individualista que brota do coração comodista e mesquinho. Portanto, o Papa fala de uma sociedade, de facto, centrada no indivíduo, centrada na unidade, onde é necessário anunciar. Na tradição da Igreja, há que mudar também de paradigma para que se consiga atender ao indivíduo e à sociedade como ela hoje se apresenta. Vamos já ver. A tradição da Igreja é uma tradição comunitária, não é? Desde sempre. Por isso, e agora a sociedade individualista, não é? Agora, isso não significa que muitas vezes os próprios crentes tenham tido a tentação, não apenas hoje, ao longo destes 2000 anos de cristianismo, nós temos assistido a épocas onde isso aparece mais que outras, onde o individualismo da relação eu-Deus se sobrepõe depois à realidade comunitária, não é? Claramente, vamos lá ver, o pensamento do Papa Bento XVI, o pensamento do teólogo Joseph Ratzinger, já por si é um pensamento de relação, tem na sua base a relação. Eu diria, este Papa agarra nesse pensamento e mostra-o assim claramente. Trata-se de uma sacudidela que o Papa Francisco faz a todos os cristãos, no sentido de deixarem
o eu e Deus, simplesmente, não é? O olhar o outro que está ao lado, o construir comunidades vivas, o construir comunidades evangelizadoras que saem, não é? Toda esta atenção do Papa, esta chamada de atenção, quando ele diz não é apenas o indivíduo, é todo o povo que é evangelizador, todo o povo cristão é evangelizador, e é bom viver como povo, e como povo crente, creio que é muito importante, e é uma das marcas também de facto desta exortação. Nela, o Papa faz sugestões e propostas muito concretas para quem tem de anunciar, por exemplo, nas homilias. São considerações, claro que vêm do Papa, são para ser tidas em conta, mas necessárias, na sua opinião, para que as homilias sejam de facto oportunidades de transmissão da Palavra de Deus? Eu creio que há uma grande novidade, digamos, novidade, entenda-se. Muitas vezes as homilias eram entendidas, como o Papa denuncia, eram entendidas ou como conferências ou como um espetáculo do sacerdote que faz a homilia, enfim. Estou-me agora a passar pela mente alguns exageros que obviamente eu não refiro, mas exageros para chamar a atenção, para, enfim, exageros que ultrapassam mesmo os próprios limites. O Papa entende a homilia muito na sua dimensão litúrgica. Não é? Nós poderíamos pensar que um documento sobre a evangelização, o Papa diria, não vos preocupeis com os minutos que podeis usar na homilia, podeis falar durante 40 minutos, desde que toda a gente vos ouça, e o importante é que toda a gente vos ouça. Não é isso que o Papa diz. O Papa diz precisamente o contrário. Não é? Diz que a homilia deve estar incluída na celebração litúrgica e deve levar a Assembleia Litúrgica a viver a própria liturgia, a viver o encontro com Deus. Aliás, a dimensão contemplativa marca muito esta exortação apostólica. Não é? Mas, portanto, para dizer, é de facto para ser tido em conta. Não é? Agora, depois podemos dizer, bom, mas eu sou um grande fazedor de homilias, as pessoas gostam muito de me ouvir e, portanto, eu creio que todos nós, no fundo, houve um sacerdote que usou esta imagem de um Papa que vai ao longo do seu caminho e depois aparece-lhe um e ele corrige-o, aparece outro e ele corrige-o, aparece outro e ele corrige-o. Creio que todos, no fundo, acabamos por ter aqui um espelho com o qual nos podemos confrontar e não podemos deixar de nos interrogar sobre se sim ou não vivemos estas realidades. E podemos nos ir confrontando, de facto, olhando-nos a este espelho para correções possíveis. Dr. Nuno Braz, agradeço ter estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar a exortação apostólica Alegria do Evangelho, onde o Papa aponta pistas para a Igreja no contexto atual. Votos de um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.